Olá, boa tarde. Eu me chamo Matheus Jean, faço parte do grupo junto com o Lucas Heron e o Vitor Hugo. E hoje vamos gravar um pitch acerca de problemas clássicos em interação de tarefas. É justo levantar que existe um dilema na hora de você interagir tarefas, porque elas podem acessar o mesmo espaço de memória e acabar causando várias exclusões mútuas. E os problemas classificados em relação a isso é o que veremos hoje. Então, temos aqui os tópicos tratados. Primeiro, vamos falar sobre produtores e consumidores, é o primeiro problema a ser discutido. E após, vamos falar de leitores e escritores. E, por fim, vamos tratar da derivação do problema de produtores e consumidores, os jantares selvagens e os jantares filósofos. Então, meus caros, eu vou propor aqui um tipo de problema que é do produtores e consumidores, que é importante ficar em mente que esse problema também é conhecido como um buffer limitado. Ah, mas como assim um buffer limitado? Você vai utilizar o buffer para meio que controlar o que o produtor e o consumidor vai fazer. E essa coordenação, você precisa também ter um buffer compartilhado, certo? Para que você consiga ter vários itens armazenados ali e os produtores e os consumidores consigam fazer suas tarefas simples, que é de produzir ou depositar um item no buffer e o outro é retirar um item no buffer. E só lembrando que esses processos eles são cíclicos e simétricos. Ou seja, ele sempre tem essa vida útil de criar e ser removido. E o produtor, ele é só responsável por criar e o consumidor só por retirar ou consumir aquele item. Então, temos aqui uma foto, né, do problema, sendo que esse problema a gente tem três aspectos muito importantes que tem que ser mencionados, que no caso é a exclusão mútua, que é basicamente uma forma de controlar a memória do buffer para que não haja conflito na memória, certo, dos itens e que eles não acessem ao mesmo tempo a mesma memória. Sendo que a gente também tem a suspensão dos produtores. Quando o buffer ele chegar ao limite, o produtor ele não pode adicionar. Na imagem não tem isso, mas basicamente a gente tem oito itens. Caso tivesse 8 itens, o produtor 1 e o produtor 2 não poderia adicionar nada no buffer. E assim, o consumidor ele vai ser só suspenso quando não tiver nada, ou seja, não tem nenhuma tarefa no buffer. Então, o consumidor ele basicamente não precisa de nada. E isso é uma característica que a gente pode chamar que é o buffer bloqueante, porque basicamente você precisa de uma variável ali que vai controlar o que vai acontecer no buffer. Então, aqui a gente tem a primeira solução, certo? Uma solução mais genérica, em que a gente utiliza um mutex e dois semáforos. O mutex é basicamente um controlador da memória e a gente tem o semáforo item, que é responsável pelo produtor, e o semáforo vaga, que basicamente ele que vai fazer o controle ali do consumidor também. Por isso que no algoritmo, se você ver, eles colocam ali que inicia com zero o item, que é responsável pelo consumidor, e inicia com N, que seria o número de itens no de vaga. Certo? A task produtor, ele basicamente ele utiliza funções do próprio semáforo, certo? Que é o down e o up, e do mutex, que basicamente é o lock e unlock. O down, a ideia é basicamente você pegar uma vaga que tem no buffer. E já no lock, é você esperar que seja exclusivo o buffer. Como assim exclusivo? É aquela história que eu acabei de mencionar. Basicamente, ele precisa esperar para acessar o buffer para não ter conflito com os outros itens. E isso vale tanto como produtor e para o consumidor. Só que a diferença do consumidor é que você vai utilizar antes o down e o lock para você consumir ou retirar esse item do buffer. Então, como eu falei que aquela solução é mais genérica, você percebeu que não existe um controle do número de itens, certo? A gente disse que é N, mas tá, como é que é esse N? Será que tem número de itens realmente igual àquilo? Então, a gente utiliza a noção de variáveis de condições, que basicamente é verificar se existe aquele item no buffer. Ou então, se a gente atingir o limite máximo, a gente também tem uma forma mais, digamos, simples de identificar que o buffer está ali no limite. Que basicamente a gente utiliza uma nova funçãozinha chamada wait, tal que esse wait é uma forma de você fazer esperar surgir uma vaga no item até que
o número de itens, no caso, falando no cenário do produtor, o número de itens ele fica igual a N. Ou seja, eu não posso mais produzir um item para esse buffer porque ele está cheio. Então, eu tenho que aguardar, basicamente, liberar esse buffer até quando eu conseguir uma vaga e adicionar. E assim vai também para o consumidor. Caso não existe nenhum item para ser consumido, a gente vai ficar ali esperando até que um item seja colocado no buffer até que ele precisa ser consumido. E basicamente a diferença é essa. Enquanto a outra é uma solução mais genérica, essa a gente tem uma solução que combina um pouquinho de lógica para meio que definir como o buff deve se comportar no compartilhamento dos itens. Então, partindo agora para um outro problema clássico, que é o dos escritores e leitores. Esse problema ele é muito frequente em sistemas concorrentes e ele consiste no seguinte: você tem um conjunto de tarefas, elas acessam de forma concorrente uma área de memória compartilhada e podem fazer leituras ou escritas em valores. Só que tem um detalhe: as leituras elas podem ser feitas em paralelo, porque elas não interferem uma com as outras. Porém, as escritas elas devem ter acesso exclusivo à área compartilhada, para evitar condições de disputa, né? Esse tipo de problema ele está bem esquematizado pela imagem vista aí no canto inferior direito da tela. Você tem essa matriz aí que a gente chama de M. Ela está tentando ser lida por 3 leitores e 2 escritores querem escrever por cima dos valores. Então, como a gente faz para administrar esse tipo de situação, esse tipo de problema? É basicamente assim que funciona o problema dos leitores e escritores. E para resolver eles, eu vou trazer aqui 2 soluções que são as demonstradas no livro do Mazieiro. A primeira que eu trago aqui é a solução simplista. Como consiste essa solução simplista? Talvez ela seja a mais intuitiva, não necessariamente a que tenha o melhor desempenho, mas a mais intuitiva. Por quê? Porque essa solução simplista ela consiste nesse mutex que está sendo mostrado nesse código, na linha 1. Esse mutex ele funciona como se fosse um semáforo, e aí na task do leitor, o leitor vai ler os dados da área compartilhada, vai fazer sua função quando o mutex, o semáforo sinalizar que ele deve fazer isso. Após ele fazer isso, o semáforo vai mudar para a função do escritor e aí o escritor vai escrever os dados na área compartilhada dessa forma, um por um. Esse tipo de solução ele resolve esse problema, porque você vai ficar alternando e aí você impede essa condição de disputa, porém ela deixa a desejar em termos de desempenho, porque ela restringe desnecessariamente o acesso dos leitores à área compartilhada. Porque como a operação de leitura ela não altera os valores armazenados, não deveria haver problema em permitir o acesso paralelo a vários leitores à área compartilhada. Então é aí que surge a outra solução, que é a solução com priorização de leitores. E como funciona essa solução? Ela também tem um semáforo, porém ela usa outro mutex para sinalizar e dessa forma ela consegue administrar quando existe mais de um leitor. Então, assim, quando chega no momento do leitor fazer a task dele, todos os leitores que estão lá vão fazer sua leitura e só então, quando todos eles terminarem de fazer, é que o escritor entra na jogada e escreve os dados na área compartilhada. Esse tipo de solução, ele tem um melhor desempenho em comparação com a simplista, porém ele também tem seus problemas, que no caso seria o problema de ter uma priorização dos leitores, e dessa forma você pode acabar restringindo muito um escritor. Se existir muitos leitores, você pode acabar restringindo a tarefa escritora. Então, aqui vamos tratar acerca do problema do jantar dos filósofos, que nada mais é do que uma variação do problema dos produtores e consumidores. Lá no problema que o Vitor Hugo tratou para a gente viu que os produtores eles consumiam recurso para produzir uma vaga, e os consumidores eles consumiam recurso e consumiam uma vaga.
Então, como que a gente pode entender isso a partir de uma outra abordagem? A partir deste problema, do jantar dos filósofos. Então, vamos lá. É fácil ver, é fácil ver não, no grosso modo, a gente tem que problemática. 5 filósofos vão jantar, então eles possuem pratos e possuem hashis, né? E com base nisso, fica a seguinte questão: uma tarefa seria referente a um filósofo. Aquela tarefa ocuparia o espaço no buffer limitado toda vez que tivesse acesso aos 2 hashis, que na imagem apresentada está determinada como um garfo. O filósofo ele consome um garfo da esquerda e um garfo da direita. O filósofo ele não pode estar atento à comida do parceiro, assim como o filósofo também se preocupa somente em comer. Ele não pode servir. Então, que dilema a gente tem? A gente tem esses 3 dilemas, né? 2 filósofos não podem se servir ao mesmo tempo. Então, quando eu estou no controle do prato principal para me servir, eu não posso servir outro filósofo. E o que isso significaria? Significaria que 2 tarefas estão tendo acesso simultâneo ao mesmo buffer limitado. Os filósofos usam os hashes da esquerda e da direita. Isso significa dizer que os filósofos acabam tendo uma prioridade na hora de servir. Porque se eles podem servir com o hashi da direita e da esquerda, então se eu pego o hashi do meu amiguinho para poder comer, o meu amiguinho não vai poder comer. Então, consequentemente, ele não pode ter o acesso àquele espaço de memória. Obviamente, os filósofos não olham para o prato um do outro, porque, no grosso modo, né, a tarefa não vai acabar estando atenta à outra para que seja realizada, porque vai chegar a vez dela ser realizada. Então, no próximo slide, a gente tem uma dilemática, né, um pequeno problema que está presente no jantar dos filósofos, que é o problema da inanição. Observem que aí, né, os filósofos agora são representados como ursos, né, e dessa vez os talheres são devidamente representados como hashis. Que grande problema é esse? Pode acontecer a inanição aqui, porque um filósofo pode acabar consumindo o hashi do outro, que nunca vai chegar a ter o prato servido, né? Nunca vai chegar a servir. E com isso acaba ocorrendo o que já repetidas vezes citei aqui, a inanição. Para resolver isso, é colocada a ideia do saleiro. O saleiro nada mais é do que um item que vai predispor a capacidade do filósofo de poder se servir. Ou seja, quando eu estou como saleiro, eu estou. Se o saleiro está comigo, significa que o próximo da vez pode ser eu. Dessa vez, eu tenho uma prioridade mútua entre todos para que todos consigam realizar os seus processos. Neste slide, temos aqui um exemplo de como é realizado o procedimento do jantar dos filósofos. Né? Observem que temos aqui em uma abordagem que usa o semáforo, em que primeiro eu medito, ou seja, eu estou com minha tarefa suspensa, faço com que todos os talheres da minha esquerda e da direita sejam consumidos, ou seja, eu pego o talher da esquerda, pego o talher da direita, e para que somente assim eu possa realizar a minha comida. Quando for finalizado, devolvo os talheres e executo o laço novamente. Enfim, e aqui temos o problema do jantar dos canibais. O jantar dos canibais segue a mesma ótica do problema dos filósofos, só que dessa vez a gente tem algumas mudanças simples na hora das restrições. Como assim? Os canibais, eles não se servem, assim como os filósofos, porém, existe um cozinheiro que vai pôr a comida para cada um, perdão, que vai cozinhar a comida para que todos possam se servir, mas não de maneira simultânea. Como assim? A gente viu no programa dos filósofos que os filósofos eles consumiam o prato e consumiam os hashis à esquerda e à direita. Aqui não. Aqui o canibal vai se servir desde que haja comida no buffer. Se não houver comida no buffer, né, no caso que seria o prato principal. Então ele chama um cozinheiro que interrompe todas as tarefas para que somente após a produção de comida, ou traduzindo para a linguagem computacional, somente quando aquela tarefa for finalizada, é que alguém possa utilizar aquele recurso. Então aqui temos o primeiro dilema, que é semelhante ao dilema dos filósofos, que é o que? 2 filósofos não podem se servir, mas eles podem comer simultaneamente. O segundo dilema é aquele que eu já expliquei acerca da capacidade do buffer, ou seja, o canibal somente pode se servir caso haja comida. Se não houver comida, então ele precisa chamar o cozinheiro. E isso dá aspas para o dilema, que é o quê? O cozinheiro somente pode encher o caldeirão se estiver vazio. E nota, para que ele faça a comida, né, ele precisa estar acordado. E quem acorda ele é justamente o selvagem. Vejam que aqui a gente garante a atomicidade do sistema. Como assim? As tarefas elas são realizadas sem interrupção.
de forma completa. Se houver interrupção, a gente tem a interrupção integral de todas as atividades, garantindo que assim todos os canibais possam ser servidos. Deste modo, temos mais uma avaliação presente do problema dos produtores e consumidores. Muito obrigado pela apresentação.